Boa noite, galera! Boa noite! Olá, sejam bem-vindas na nossa live sobre intercorrências com jato de plasma. Bora lá para muito conteúdo, galera! Coloca aqui para mim se vocês estão me ouvindo bem. Coloca aqui para mim se tá ok. Coloca aí um joinha para eu saber se você tá ouvindo bem, ok? Põe um joinha aqui pra mim também se você estiver ouvindo bem aí a live, ok? Hoje nós vamos falar sobre a tão temida intercorrência. Oi! Intercorrência é um assunto que todo mundo que atua com jato de plasma ou já ouviu falar sobre jato de plasma tem medo. E hoje nós vamos esclarecer aí a respeito sobre intercorrências, tá? Boa noite pra quem tá chegando aí. Fico muito feliz de ter vocês aqui, tá? E eu vou falar pra vocês por que a intercorrência é algo que dá muito medo. Provavelmente quem vê a intercorrência por aí rolando, ela não conhece, né, de fato, a técnica do jato de plasma. E tudo que a gente não conhece, nós temos medo. Então nós temos medo do que é desconhecido. Então o que é importante você saber? Que técnica correta, atuação aí com o jato de plasma, ela é segura, tá? Desde que você faça aí essa aplicação mais segura. Jato de plasma é algo que dá muito resultado, porém, você precisa entender que tem regras para você fazer a utilização com a atuação do jato de plasma. Então é muito importante que você saiba sobre isso. Nós vamos falar sobre a intercorrência, por que ela acontece. Para que eu saiba aí fazer a aplicação do jato de plasma, é muito importante que eu saiba fazer uma correção caso eu tenha um problema. Se você tiver um problema, é importante que você saiba fazer a correção desse problema. Porque você sabendo corrigir, você não precisa se assustar. Melhor que corrigir um problema é você fazer a prevenção desse problema. E eu vou ensinar vocês hoje como fazer isso. A atuação do jato de plasma, ela faz aí uma queimadinha controlada. Ela queima a pele, quando ela faz aquele ponteio, a gente tem aí uma queimadinha controlada. Essa queimadinha controlada gera inflamação por dano térmico. O que significa isso? Significa que ela aquece a pele e quando ela aquece a pele, ela faz aquela remoção da água do tecido, engruvinha o tecido fazendo a fulguração. Por isso que você precisa tomar cuidado. Quando a gente faz isso na pele, a gente está gerando uma inflamação. Quando você gera uma lesão na sua pele e essa lesão não é bem realizada ou ela é em excesso, o seu corpo ele tende a fazer algo para fazer uma defesa ali do local que foi lesionado. Então o que acontece? O meu corpo pode produzir ali uma maior quantidade de melanina, que é quem faz aí a coloração da nossa pele, e ela em excesso, ela pode te dar um problema de hiperpigmentação, por exemplo. Sabe quando você faz a técnica do jato de plasma e depois você fala, nossa, ficou com a pele manchada, ficou escura. Isso pode ser aí uma intercorrência com hiperpigmentação, que a gente chama de HPI. Uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Eu gerei uma lesão ali em excesso, essa lesão em excesso me trouxe aí essa hiperpigmentação que precisa ser corrigida. Você precisa saber corrigir. E como você pode fazer a prevenção da hiperpigmentação pós-inflamatória? Como já diz o nome, ela é pós uma inflamação. Então toda técnica que gera uma inflamação, ela pode gerar esse problema. E quando ela ocorre, você precisa fazer uma normalização dessa pele. E para prevenir isso, eu preciso tomar cuidado na hora de eu fazer a aplicação da atuação do jato de plasma. Porque como ele queima a pele, se eu ficar ali parada, com a minha ponteira parada na pele, um tempo muito grande, eu vou aprofundar essa lesão e eu vou ter esse risco de ter essa intercorrência. Tanto para causar uma mancha escurecida na pele, quanto para diminuir a coloração ali na pele no local, que é o caso que ocorre com a hipopigmentação, que você gera ali uma inflamação tão alta naquele local que lesiona o melanócito e ele não vai produzir mais a melanina. Nesses dois casos,
eu posso chamar de intercorrência. É quando sai do padrão normal, esperado, e aí eu tenho um problema. E para você não ter esses problemas, nem de hiperpigmentação pós-inflamatória e nem de hipopigmentação, a primeira coisa que você precisa saber, você não pode gerar uma lesão em excesso. Quem me acompanha aqui pode observar aí que eu coloco sempre as minhas aplicações aqui, o pós-imediato delas. Domingo, eu não sei se vocês viram aqui, eu coloquei um pós-cicatricial de uma pele que eu estou tratando, a região de olhos, que é uma área que costuma, né, apresentar aí as intercorrências por ser uma área mais delicada. Se você fizer a aplicação correta, como foi demonstrado aqui, o processo cicatricial da cliente que eu fiz e demonstrei para vocês, vocês vão observar que a pele cicatriza normalmente, as crostinhas da minha cliente em menos de 5 dias já caíram todas e a pele dela já se apresenta normalizada e com aspecto melhor, com a textura melhor, mais rejuvenescida. Mas por quê? Se vocês observarem o pós-imediato, eu apliquei na região dos olhos dela de uma forma delicada. Você não pode ficar com a ponteira parada no local muito tempo para não aprofundar a lesão, para não exagerar na resposta inflamatória daquele corpo por um excesso de lesão. Então deve-se fazer o ponteio separadinho. Esse ponteio não pode ficar muito tempo parado ali na pele aprofundando a lesão. Essa é uma maneira de você fazer a prevenção, né, de uma hiperpigmentação ou de uma hipopigmentação que a gente considera uma intercorrência. E se você fizer ali o processo todo correto, você não vai ter problema. Em até 5 dias cai as crostas, a pele já se apresenta melhor, a cicatrização é tranquila e você não vai gerar o risco de intercorrências. Então essa é a maneira de você prevenir. E você precisa entender que como o jato de plasma gera lesão na pele, para você evitar intercorrências, você não pode trabalhar numa pele de qualquer maneira. A pessoa vem para você e vai falar que vai fazer um jato de plasma, que ela quer o jato de plasma. Normalmente elas olham o resultado e elas falam, eu quero fazer jato de plasma. Mas para fazer você precisa observar aquela pele, saber se aquela pele está preparada para receber uma lesão, para responder àquela lesão. Porque sim, a gente faz uma lesão na pele e através dessa resposta, né, dessa lesão, eu vou ter a melhora esperada de rejuvenescimento, de lifting, de clareamento, de vários benefícios aí que a técnica oferece. Porém, para que essa pele tenha esses benefícios, ela precisa estar bem tratada, né? Saudável. Eu não posso pegar uma pessoa que nunca fez procedimentos estéticos na vida e já aplicar jato de plasma logo de cara. Não é uma técnica que você pode fazer uma primeira aplicação, por exemplo. O que eu te aconselho? Fazer um preparo de pele. Aqui tem vários lances, aqui vários trechinhos de aulinhas aqui, dadas ao vivo, que você precisa aí fazer um preparo dessa pele, hidratar essa pele, né? Trazer aí um preparo de hidratação cutânea para que a pele receba melhor a lesão e responda melhor de uma forma mais saudável a essa lesão. Isso é um passo fundamental. Se você vai trabalhar face, por exemplo, faça aí uma boa limpeza de pele, desintoxique essa pele, faça aí uma técnica que vai trazer hidratação profunda na pele. A técnica de contato, microagulhamento, por exemplo, são técnicas boas para vocês iniciarem aí depois de uma boa limpeza de pele, porque ela vai trazer aí fatores e deixar essa pele mais saudável para receber a lesão, para que ela tenha uma resposta adequada. E sempre que você fizer aí um procedimento exagerado, você vai ter um risco de intercorrências. Quem é minha aluna sabe que eu costumo aí fazer procedimentos de forma bem sutil. A gente tem que trabalhar aí com dosimetrias menores para você evitar danos na pele, né? Eu não posso colocar lá o meu aparelho no pontinho, no maior pontinho de dosimetria dele, porque ele vai gerar aí uma fulguração mais agressiva. Então até isso, o parâmetro do seu equipamento, você deve conhecer corretamente. Eu preciso entender que eu preciso ter um limite para a utilização do aparelho. E para que eu tenha esse limite, primeiro eu preciso fazer treinos em frutas, verduras, carnes. Depois eu faço treino no dorso da minha mão, na minha própria pele, para depois eu pegar pessoas próximas a mim, irmã, mãe,
prima, pessoas próximas a você, para você aplicar a técnica com a sua mão bem treinadinha, para você observar todas as fases de cicatrização dessa pele, de evolução, né, da técnica, para depois você abrir a sua agenda para você fazer os seus clientes com a sua mãozinha bem segura. Então são passos aí para você ter sucesso aí na caminhada do jato de plasma, que vai evitar aí que você tenha risco de intercorrência. Mas suponhamos aí que a sua cliente esteja aí com problemas aí hormonais e ocorreu aí a intercorrência, ou você fez aí o procedimento, se excedeu e acabou gerando a intercorrência, ou pode ser gerado também até pela falta de cuidado da sua cliente. Como a gente faz uma técnica inflamatória e tem um processo cicatricial, a cliente não pode ir para praia, piscina, né? No período que está fazendo o tratamento com jato de plasma, ela precisa fazer a utilização de hidratantes na pele, filtro solar, produtos que vão proteger essa pele. Então tem todo um cuidado home care. Suponhamos que você fez aí uma técnica, a sua cliente não cuidou também e você gerou a intercorrência. Existe maneira de eu corrigir uma intercorrência na atuação do jato de plasma? Existe, tá? Existe uma maneira de você corrigir, existe várias. O que você precisa entender, e se eu gerei uma intercorrência com atuação fulgurativa do jato de plasma, eu não vou tratar essa intercorrência de forma fulgurativa, eu não posso. Então eu vou trabalhar com outras técnicas que vão me trazer a normalização. Primeiro passo é ter uma paciência, porque uma intercorrência gerada, ela pode levar aí sessões para ser normalizada. Então você precisa ter essa paciência. E para você se precaver de problemas, faça contratos de serviços, fichas com termos de consentimento assinadas pela sua cliente, explicadas verbalmente, mostradas aí as normas de atendimento seu, o que ela vai fazer em casa, né, que é o termo de consentimento assinado, para ela entrar em acordo com você que ela está fazendo um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele tem que ter um cuidado posterior lá no cuidado home care, lá na casa da sua cliente, e aí você já se certifica de que a sua cliente está ciente dos cuidados. Porque se gerar uma intercorrência por falta de uso de filtro solar, por falta de cuidado, ou porque ela foi para a praia logo na sequência da sessão do jato de plasma, você vai ter esse termo de consentimento assinado, seu contrato, e aí você vai cobrar aí a sua normalização, né, nessa cliente. Então isso é importante. Se ocorrer o problema, quais são as vias de resolução desse problema, tá? Uma das vias de resolução do problema é usar produtos de forma tópica. Eu sempre indico para as alunas acompanharem aí o home care da cliente com filtro solar oral, por exemplo. Para quem tem intercorrência, ela é legal. Ela vai tomar aí filtro solar oral e vai ajudar aí no clareamento da pele, no mecanismo aí de diminuição da produção em excesso de melanina, e vai trazer um clareamento nessa pele. Então, uso de forma oral. Forma tópica também a gente pode lançar mão aí. Existem produtos que a gente utiliza para desinflamar a pele, que ela usa em sérums durante o dia. Existem produtos que ela pode utilizar para normalizar e clarear aquela hiperpigmentação pós-inflamatória. Ela pode usar em forma de peeling tópico, tá? É uma outra via de você utilizar. Para você fazer tratamento em cabine, eu posso fazer peeling, sessões de peeling, né, nessa pele para trazer a normalização. Eu posso fazer tratamento com microagulhamento, com dermoabrasão. São técnicas que eu ensino no meu curso para você aprender a fazer a normalização. Se você gerou um problema, é importante que você, profissional, tenha recursos para você normalizar esse problema. Como que você vai saber se está em curso uma intercorrência ou não? Você vai observar. Não adianta nada você fazer a técnica fulgurativa e depois você vai olhar a sua cliente aí quando ela voltar depois de 40 dias somente. Não. Fez a técnica fulgurativa, vai ficar aí de olho no procedimento aí final aí, durante todo o tratamento, todo o home care dela, você tem que ficar de olho, porque se você sentir que pós uns 15, 20 dias está escurecendo aqui aquela região que você trabalhou com jato de plasma, você já consegue fazer a normalização dessa pele, então já consegue entrar com socorro
de uso tópico, por exemplo, até dar 40 dias para você ir normalizando. Mas se você abandona a sessão, eu fiz uma sessão e eu vou ver essa cliente só daqui uns 40 dias, quando ela retornar para a segunda sessão, você pode entrar aí nessa intercorrência em curso e ficar mais difícil de você fazer a normalização. Então, o que eu indico para você, profissional, para as minhas alunas? Fazer esse preparo, deixar a pele bem preparada para receber jato de plasma. Fiz a técnica fulgurativa, eu deixo a minha cliente ciente de todos os riscos que pode acarretar caso ela não utilize os cuidados que eu, profissional, estou indicando para ela. Então, deixo isso tudo claro, documentado para ela. E aí, eu vou fazer aí uma sessão de retorno dessa minha cliente. Ela fez a técnica fulgurativa com 10, 12 dias, até 15 dias no máximo. Essa cliente precisa retornar para você. Ela retornando para você, você vai avaliar pessoalmente. As crostas já vão ter caído da pele. Eu já consigo avaliar o meu resultado. Eu consigo fotografar esse resultado e eu consigo prevenir uma intercorrência, tanto de hipopigmentação ali quanto de hiperpigmentação. Eu consigo avaliar adequadamente essa pele. É muito importante esse retorno da sua cliente. Você vai hidratar a pele, vai trabalhar essa pele dela. Depois que cai todas as crostas e a pele está regenerada, eu costumo indicar para as minhas alunas usarem a indicação de peeling clareador noturno, para ela usar toda noite ali, que vai favorecer aí a normalização da pele, vai diminuir o risco dela ter aí uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Então eu trabalho muito com prevenção. Eu trabalho aí com a técnica de jato de plasma há muitos anos, quem é minha aluna sabe. Eu comecei a atuar com técnica usando uma canetinha super simples, aquelas canetinhas de até 3 dosimetrias, né, importadas, porque quando eu comecei na atuação do jato de plasma, eu não comecei igual vocês agora no mercado, que tá cheio de tecnologia, de aparelhos que foram lançados, que estão sendo aí vão vir aí a ser lançados de atuação de jato de plasma. Quando eu comecei de forma pioneira. Tinha só aparelhos importados no mercado à venda. Não tinha equipamentos nacionais. Quando lançaram o equipamento nacional, nem era jato de plasma, era o elétrico haltério. 3 anos depois que eu já atuava na técnica. Então eu usei bastante importados. E aí o pessoal fala, mas importados ele tem um descontrole maior na fulguração. Sim, ele tem uma energia maior, ele gera um descontrole maior na hora de você aplicar a energia. Por isso que você tem que ter um embasamento, não é só aparelho. Você precisa ter um conhecimento de cosmetologia para você utilizar aí, os dermocosméticos adequados, tanto aí no pós-imediato, quanto a indicação no seu home care da sua cliente. Você precisa conhecer aí o que você pode utilizar num caso de problema. Então, conhecer aí a atuação de peelings químicos também é muito importante. Então, a gente tem aí toda uma metodologia para atuar com jato de plasma. Não é só aparelho. Eu utilizei aparelhos importados por anos, uso até hoje. Eu gosto de demonstrar técnica com nacional e com importado, para vocês entenderem que não existe diferenças na aplicação. Porque se você tem um embasamento que vai atender aí essa atuação de cosmetologia, de conhecimento de pele, de avaliação, o aparelho vai ser o que menos vai importar para você na aplicação da técnica. Eu não tenho intercorrências com a atuação do jato de plasma, nem utilizando aparelhos importados nem nacionais. Eu uso jato de plasma, eu uso elétrico haltério, que é até um pouco mais agressivo que a atuação do jato de plasma. E em nenhum caso eu tive intercorrência ou tenho intercorrência, porque o meu embasamento ele é sempre o mesmo. Você deve trabalhar sempre de forma muito cautelosa na atuação do jato de plasma. Eu utilizo jato de plasma o ano todo, de janeiro a janeiro. Eu costumo brincar que a gente utiliza jato de plasma de janeiro a janeiro. Eu tenho alunas minhas que moram em locais que são litorâneos, tá? Que mesmo assim elas conseguem atuar com jato de plasma sem risco algum. Então é possível que você tenha, tá, a atuação do jato de plasma livre de riscos, porém, para você ter essa atuação do jato de plasma livre de riscos, você precisa saber aplicar a técnica corretamente. Eu costumo dizer que a gente precisa ter aí todo um preparo, né, para aplicar jato de plasma. As minhas alunas sabem técnicas aí que eu associo, que eu gosto de associar. Tem técnicas de hidratação, tem técnicas de microagulhamento, tem técnicas de limpeza de pele. Tudo isso a gente faz na utilização, né, de uma composição
de um tratamento estruturado que vai atender a todas as necessidades ali da atuação da técnica com jato de plasma. E é uma maneira de você se livrar de intercorrências, você ter domínio, né, dessas técnicas auxiliares, ter domínio aí da avaliação cutânea para que você se livre de intercorrências. A técnica do jato de plasma, ela é muito vantajosa. Você vai ter uma aplicação que rapidamente ela já vai apresentar aí o resultado. Você aplica numa cliente, normalmente depois de 7 dias sua cliente vai estar encantada com a atuação e você consegue trabalhar totalmente assim segura, desde que você tenha um embasamento, a metodologia correta, né, para atender aí os seus atendimentos. Eu vou pedir para vocês que estão colocando as perguntas aqui para mim, tá? Colocar para mim na caixinha de perguntas aqui ou colocar para mim lá no direct, tá? Quem tá participando da live, presta bastante atenção. Vocês vão colocar essas perguntas no direct, tá? E depois eu vou respondendo vocês aqui pelo store. Aí eu pego a pergunta lá no direct e aí eu vou respondendo para vocês nos stores. Então coloque a sua pergunta a respeito desse assunto, ou a respeito do que você tem dúvida lá no direct pra mim, tá? A hora que acabar a live, pode encaminhar a sua pergunta no direct, que aí, durante aí esses dias da semana, eu vou respondendo pra vocês. Eu tive um empate aqui de intercorrências, por isso que eu bati um papo aqui com vocês de intercorrência. E aí, semana que vem eu vou fazer uma prática relacionada a socorro de intercorrências, tá? Então coloca suas perguntinhas aqui pra mim, eu vou respondendo vocês durante a semana. E na semana que vem, na segunda-feira que vem, fiquem ligadinhas aí nesse mesmo horário, às 8 horas da noite. Eu vou transmitir para vocês um socorro de intercorrência, para vocês entenderem como é feita a prática, né, de uma possível intercorrência. Eu vou utilizar aí técnica usando fluidos clareadores, tá? Eu gosto muito de monodoses para fazer tratamento em cabine. Hialuclair, Mesoconcept TI, né? Eu gosto de estéreis, né? Monodoses estéreis que eu utilizo aí na associação com o uso de Dermapen, por exemplo, com o uso de nanoagulha, com o uso do microagulhamento, ou até mesmo aí de dermabrasão feita com peeling de diamante. Existem várias maneiras da gente fazer o socorro da intercorrência, e aí eu quero mostrar para vocês terem uma ideia de como é feito aí um socorro de intercorrência. Então, na segunda-feira que vem, nós teremos aí a nossa live prática, tá? Para falar sobre isso, sobre como você fazer aí o socorro da intercorrência de um modo mais prático em cabine, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, tá? Que eu fiz aqui especialmente para vocês. É muito importante que vocês tenham todo o cuidado do mundo na hora de atuar com jato de plasma. O jato de plasma é uma técnica super segura, ele não traz risco algum. Eu sou prova disso, eu tenho mais de 28 mil alunas lá na plataforma. Elas têm muito sucesso na atuação do jato de plasma. Você precisa sim saber prevenir a intercorrência, é mais importante, né, do que ter que corrigir. Porque quando você tem aí uma prevenção, fica muito mais simples, muito mais fácil para você atuar, você não tem dor de cabeça, não precisa ficar preocupada se você previne a intercorrência. A maioria das minhas alunas sabem fazer prevenção, tá? Eu ensino a fazer a prevenção, elas atuam da forma que eu atuo também, são anos aplicando a técnica do jato de plasma, e eu falo para vocês que eu sei utilizar qualquer equipamento que a aluna minha sabe. Eu não só sei usar só nacionais, como eu sei usar importados, porque é importante você começar aí por um aparelho, por exemplo, importado. Ele tem uma energia muito mais forte, né? Ele tem um desequilíbrio maior na energia, então quem utiliza importados sabe utilizar qualquer tipo de aparelho. Eu comecei com importados, não tenho intercorrência alguma com o uso de importados, porque eu atuo de uma forma bem segura, e também não tenho intercorrências com o uso de nacionais. Eu já usei todos os nacionais aqui. Eu tenho aqui o New Skin, que é o Eletrocautério, eu tenho o Plasmed. Tem alunas minhas também que tem Spectra Plasma, então eu lido bastante no meu dia a dia com Spectra Plasma. E não tem risco algum, desde que você tenha aí um bom preparo, uma boa metodologia para você fechar aí uma estrutura de tratamento que te dê sucesso. Porque é muito importante que você saiba fazer a técnica adequadamente, mas para você se diferenciar no mercado da estética,
e ter resultados que chegam a impressionar, resultados em poucas sessões, né? Você precisa ter a metodologia adequada, saber o que associar de cosmetologia, quais são as técnicas que você pode associar para você ter sucesso aí na técnica do jato de plasma, tá bom? O que eu gosto de acrescentar para prevenir intercorrências, tá? Elas estão falando aqui sobre alta frequência. É legal, pode utilizar. Ele minimiza aqui um pouco mais aí do risco de você ter um problema. LED vermelho eu utilizo bastante durante aqui a aplicação. Eu utilizo muito LED vermelho, tá? Durante a aplicação. E eu gosto também de utilizar alta frequência, é legal. Eu gosto de utilizar plasma de ozônio também. Você pode utilizar laser de baixa potência pós 10 dias da sua aplicação. É legal também. Tudo isso vai fazer com que você tenha aí um pós-cicatricial mais seguro. O LED vermelho eu gosto de utilizar na sequência. Depois que eu acabei aí o jato de plasma fulgurativo, eu já posso aplicar aí o LED vermelho. O alta frequência pode ser uma opção para você. O plasma de ozônio, que eu utilizo aqui também bastante associado aqui, que é legal. Ele traz aí uma carga de hidratação para a pele e minimiza aí os efeitos excessivos da inflamação. Eu utilizo 10 dias depois. Laser de baixa potência também você pode utilizar 10 a 12 dias depois. Então existem várias maneiras de você fazer aí uma prevenção, de você associar técnicas que vão te trazer resultados, né, mais seguros na atuação do jato de plasma. E é muito importante a metodologia correta para isso. Se você não é minha aluna, tá? Eu vou falar pra você que eu tenho cursos na plataforma, na maior plataforma de cursos online do mundo aqui. Nós estamos aí com um incrível recorde, nós temos aí mais de 28 mil alunas na atuação da estética. O meu carro-chefe é jato de plasma. Eu entendo de jato de plasma como ninguém, podem ter certeza, vocês vão estar em boas mãos. E se você precisar fazer algum curso, é só entrar em contato aí no direct, que a equipe manda pra vocês aí a página de cursos que nós temos aí relacionados à área da estética, principalmente falando aí da atuação de jato de plasma, que é o meu carro-chefe. Vão ali no direct, a hora que eu finalizar a live, coloca a sua pergunta no direct, e aí durante a semana eu vou respondendo para vocês pelos stories, aí vocês vão acompanhando lá os stories, e aí eu faço um compiladão depois e coloco aqui no feed, deixo salvo aí as dúvidas de vocês, tá bom? Com respostas minhas pra vocês. Então é só colocar lá a sua dúvida, vai ser um prazer te responder. Se você quiser fazer algum curso aqui na Belo Horizonte Cursos, bora, 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 bora. É só mandar no direct também, que nós encaminhamos pra vocês aí as opções da nossa página de cursos, tá bom? Ó, grande beijo. Não se esqueçam que segunda-feira que vem vai ter live prática, tá? De como você pode socorrer uma possível intercorrência. Aí eu vou apresentar o produto que eu gosto de utilizar, a técnica que é legal para você utilizar, qual que é o nível ali que você utiliza, né, na aplicação do Dermapen, se usa nanoagulha, se usa agulha menor que 5 milímetros, tudo isso eu vou explicar para vocês na atuação prática da semana que vem, tá bom? Então participa aí da aula às 8 da noite na segunda-feira que vem, manda sua dúvida no direct pra mim, que eu vou respondendo vocês aí, apresentando as respostas no story, depois eu coloco no feed pra vocês, tá bom? Grande beijo, até mais, obrigada pela presença de vocês, até mais, galera! Ó, põe sua perguntinha lá no direct pra mim, e fica de olho aqui nas minhas mídias sociais, nos stories, aqui no feed, que eu vou respondendo para as dúvidas de vocês, tá? Grande beijo, obrigada. E participem da aula de segunda-feira às 8 da noite, não perca. Como corrigir uma possível intercorrência na prática aqui, ao vivo. Grande beijo.